Com cobertor curto, o governo Lula solicitou ao Congresso um corte de 7,7 bilhões de reais no Bolsa Família como parte de ajustes no orçamento de 2025. A justificativa foi a necessidade de combater fraudes. A proposta não é definitiva e ainda será discutida. Em paralelo, o governo busca garantir 3 bilhões de reais adicionais para o programa Gás para Todos e 12 bilhões para o Pé de Meia. É mais um estica e puxa para todas as regalias do governo e os projetos da SECOM caberem no orçamento. Então tá aí, ó. Lula inclusive com esse chapéuzinho ainda ao lado aí do ministro da Civil, né? Aliás, o ministro da Fazenda, que é o Fernando Haddad. Bruno Musa, números, vou começar com você, não tem como, hein? Ele tá querendo cortar aí mais de 7 bilhões de reais em relação ao programa Bolsa Família. Vale ressaltar ainda que ele tá mencionando ainda o programa Pé de Meia, que já foi ali avaliado que as contas não fechavam e o TCU deu um pouquinho de prazo a mais para eles se organizarem, aquela coisa ali, aquela velha camaradagem. Vamos lembrar que esse corte de 7,7 bilhões, ele veio baseado naquele ajuste lá do ano passado no número de beneficiários, naquele primeiro pente fino. Ao passo que ele aumentou também os gastos previdenciários. Só que o aumento dos gastos previdenciários, acho que 8 bilhões, estão bem abaixo do que o próprio mercado, e eu confio muito mais nas contas do mercado privado do que nas contas do governo, que o aumento da previdência, dos gastos previdenciários para esse ano, será de 20 bilhões. Portanto, mais uma vez, assim como nos orçamentos anteriores, o governo está subestimando os gastos e superestimando receitas. Essa conta não vai fechar. Desde que desenhamos, ou melhor, desde que eles desenharam o arcabouço, a gente vem batendo na tecla. Matematicamente, a conta não vai fechar. Tanto é que eles alteraram a regra 2 vezes no meio do caminho e, mesmo assim, não atingiram o número esperado. Então, quando ele corta esse 7,7 bi, ele acaba fazendo outros fatores, como, por exemplo, como você falou, o Pé de Meia e o Vale Gás, que estão, inclusive, no orçamento desse ano, ou na prévia do orçamento, com valores abaixo do que ele custa no ano. E dentro do orçamento, eles mandaram ali, tecnicamente, escrito que eles querem abrir recursos ao longo do ano via créditos suplementares. Créditos esses que estão contando com o aumento da receita. O aumento da receita vem com aumento de impostos e aumento da atividade econômica. O governo não vai conseguir mais injetar tanto dinheiro na economia via expansão fiscal, via aumento de dívida do governo, porque a inflação já é uma realidade e ela vai turbinar ainda mais, apesar dele desafiar a realidade, desafiar a gravidade, como, por exemplo, com esse crédito privado que ele veio a público anunciar. Portanto, mais uma vez, essa peça orçamentária era uma ficção frente ao objetivo que o governo diz ter de zerar a meta do déficit para esse ano, que deveria ser um ano retrasado. Mas ele vem alterando ao longo dos últimos 2 anos e, mesmo assim, não conseguiu atingir essa meta, como eu falei. Então, mais uma vez, ele tenta driblar as regras, ele menciona nessa parte do orçamento, inclusive, o governo abastecer fundos privados e esses fundos privados financiarem programas como, por exemplo, Pé de Meia, Vale Gás, e tudo isso foi o que você mencionou, que o TCU disse que isso é por fora do orçamento e aí não entraria na conta do arcabouço fiscal, os chamados gastos parafiscais, como eles fizeram no ano passado. Portanto, mais uma peça de ficção onde os gastos estão subestimados, as receitas superestimadas e, mais uma vez, caminhamos para o déficit, portanto, desvalorização da moeda e mais inflação. Ou atacamos o corte de gastos de verdade, ou então a inflação continuará crescendo para todos nós.